Olá, sejam todas muito bem-vindas ao curso online de Formação Política para Mulheres, a prefeita e vereadora nas eleições de 2020. Meu nome é Kelly Viter, sou advogada, presidente da Comissão da Mulher da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Vocês terão agora uma aula sobre História das Mulheres e a construção das políticas públicas para as mulheres, que será ministrada pela Ildete Pereira de Mello, que é doutora em Economia, professora da Faculdade de Economia, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e do Núcleo de Pesquisa em Gênero e Economia da Universidade Federal Fluminense. Foi diretora do Centro Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento entre 2004 e 2007, além da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica e do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Foi editora da revista Gênero, da UF, no período de 2004 a 2016, participou da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República nas gestões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, nos anos de 2009 a 2010 e de 2012 a 2014. Autora de Mulheres e Poder, Histórias, Ideias e Indicadores pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Débora Tomé, e a Sinhazinha Emancipada, Eufrásia Teixeira Leite, em parceria com Miriam Brito, artigos publicados em livro sobre mercados de trabalho, história das mulheres, mulheres e ciência, desenvolvimento, economia do Rio de Janeiro. Tenham todas uma boa aula. Hoje, as eleições é um momento, um dos mais importantes na vida das pessoas, porque é a hora que você escolhe governantes e os destinos da sociedade. Portanto, esse curso, ele é um curso que tem um significado enorme, porque traz e chama as mulheres para a participação dos partidos políticos. Cada um escolhe o partido político que quer, mas é preciso não ter como meta, nós vamos ter que entrar na política. A gente não pode repetir o que nossas avós fizeram no passado, de ser ausentes, porque fomos educadas para dentro de casa, de ser ausente da sociedade. Então, relembrar essa história das mulheres, daquelas que botaram a cara a tapa para participar do mundo da política, do mundo do poder, né? Na realidade, a política simboliza poder na sociedade, né? Quando a gente olha a história das mulheres é uma história que é uma página, quase que é uma página em branco, porque os historiadores dizem, não, mas na documentação que nós trabalhamos para reconstruir a história da sociedade e da humanidade, as mulheres não aparecem, porque eles vão para os cartórios e pegam a documentação, uma documentação oficial. Ou o máximo que aparece são as transgressoras, aquelas mulheres que estão nos arquivos de polícia, que ainda são preservados até hoje, né? Por exemplo, eu pesquisando a história das mulheres, eu fui a Portugal, eu encontrei um documento que tinha 400 anos, que foi escrito ainda no século XV, 1580 e tal, era pedindo, uma viúva pedindo para assumir o cartório do marido. O marido tinha morrido, ele era o tabelião, e ela queria assumir. Então, ela pedia ao rei a concessão. Foi a maior emoção que eu tive na minha vida, foi ter encontrado aquela petição
de uma mulher do Rio de Janeiro, né, não era carioca, do Rio de Janeiro, solicitando isso. Foi o documento mais antigo que eu consegui pegar quando eu fui fazer essa pesquisa na Torre do Tombo e no Conselho Ultramarinho. O arquivo, inclusive, era do Conselho Ultramarinho. Bom, portanto, quando você olha a história, as mulheres são invisíveis na história. Porque a história registra algumas poucas que a gente levanta, tipo, 400 anos antes de Cristo, uma matemática chamada Hipácia, no Egito, que foi trucidada porque era matemática. Então, os homens a assassinaram, apedrejaram, porque ela era uma mulher que se sobressaía na sociedade, era astrônoma e matemática. Esse é um dos primeiros registros que nós temos. Depois a gente conhece aquelas coroadas. Cleópatra. Cleópatra passa para a história não porque ela é rainha do Egito, mas porque seduziu Marco Antônio, o futuro cônsul romano, é a história de Roma. A Cleópatra entra pela história de Roma e pela paixão do Marco Antônio por ela, né? Mas ela era uma governante, era uma rainha, né? E a outra que, na minha história de trabalho, ainda quando eu fui da SPM, eu coordenava o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, as redações que vinham do ensino médio, elas falavam muito dessas mulheres, não da Hipácia, a Hipácia é menos conhecida, mas Cleópatra, Joana d'Arc. Para mim, a grande surpresa era porque Joana d'Arc, em geral, as meninas e os meninos eram mais redações femininas, mas tinha redações de meninos também, 15%, 20%. Eles falavam de Joana d'Arc. Joana d'Arc também foi uma pessoa que foi sacrificada na Guerra dos 100 Anos, e a história a consagrou, provavelmente muito ligada também à história do catolicismo, na luta do catolicismo contra a reforma protestante, que vai emergir todas naqueles anos, no século seguinte. Ora, então, por quê? Aí a explicação, por que as mulheres não aparecem? Elas não aparecem porque elas são confinadas. Nas sociedades todas que nós temos registros históricos, elas estão confinadas à família e aos lares. E isso a Grécia todos os estudos, os grandes filósofos gregos, você passa ao largo, eles não desconhecem a mulher, quer dizer, a democracia é uma democracia dos homens. Dizia que as mulheres estavam fora porque nós não íamos à guerra. Ora, nós não vamos à guerra porque o fenômeno da reprodução da vida é no corpo feminino. Destruir as mulheres na guerra era destruir a humanidade. Então, tem essa discussão, ela fica encoberta quando você diz, não, as mulheres não vão na guerra, as mulheres não têm direito à cidadania. A cidadania na Grécia, que eu estou falando na Grécia de Demócrito, de Aristófanes, dos seus grandes filósofos. Ora, então, fora do registro histórico, elas também não aparecem, né? Mas aí você tem essas que eu falei, que são os nomes são nomes conhecidos, mas você tem outras milhares e milhares de mulheres, vou chamar africana, embora a África seja um nome que vai ser construído na modernidade, já no início do século XIX, que você vai chamar o continente negro de África, né? Africanas, asiáticas também, que nós não temos registro delas praticamente, e no caso brasileiro, milhares e milhares de mulheres que eram chamadas pelos historiadores portugueses na época, das negras da terra, as indígenas, também são sumidas. Embora você diga, não, mas tem Paraguaçu. Paraguaçu e Bartira, duas mulheres que estão imoladas pelos seus casamentos com homens brancos, né? Então, não é uma história, portanto, que é escrita em pedaços pelo imaginário masculino. Quando você pega a história do Brasil,
de Capistrano de Abreu a Vanhague é uma história construída pelos homens e portanto, segue o seu raciocínio de mulher é uma ser inferior. Então, ela é destinada para a reprodução da vida. Então, essa opressão, ela vai se estender por esses séculos até o século XVIII. O século XVIII, essa situação vai sofrer um terremoto por conta das questões que aconteceram no continente europeu, né? A Revolução Francesa, ainda no final do século XVIII, a independência americana e a construção de uma sociedade democrática. A primeira democracia do mundo é a democracia dos Estados Unidos, das 13 colônias americanas da América do Norte. Então, a Revolução Francesa vinha com a ideia da igualdade, né, da fraternidade, da liberdade. Também ela sacrificou as mulheres que tentaram ser cidadãs em pé de igualdade com os homens, também sofreram represálias. E o mais famoso é a Olímpia de Gouges, que acabou sendo guilhotinada por Robespierre na época do terror, porque ousava dizer que as mulheres, como os homens, porque todos nascem livres, homens e mulheres, mas você sempre consagra, entende a humanidade como os homens. Por isso que nós, as mulheres, não devemos aceitar nunca. Tem que vir o singular, e o feminino e o masculino. Ou então procura uma palavra que seja meio neutra. Tipo, por exemplo, fala estudantes. Os estudantes pode ser homem e mulher. Ele não tem... Mas se eu falar aluna, aluno, entendeu? Então, você não aceite nunca. E o português é muito delicado, porque a gente tem o feminino e o masculino. Inglês, e quando você pega a língua inglesa faz uma outra forma de trabalhar com o masculino e o feminino. Então, nós, na língua portuguesa, no Brasil, nós fizemos muitas brigas no Mercosul. Eu fui muito à reunião do Mercosul, representando a Secretaria de Política para as Mulheres, para exigir uma linguagem includente na legislação brasileira. Tá? Isso a Dilma ainda tentou definiu passar um projeto de lei, mas eu não sei a quantas isso anda. Eu acho que isso será para gerações das futuras advogadas que vão ser provavelmente as mulheres do futuro, né? Então, essa opressão, claro que as mulheres, que ao longo de toda essa história que eu estou contando aos farrapos, elas não viveram sem revoltas, elas participaram das revoltas, a história nunca registra como figuras que carregavam as bandeiras, embora algumas, nós, as feministas, quando estamos escavocando os livros históricos aqui do Brasil, por exemplo, a gente começa a resgatar aqueles nomes com lupa. Não é à toa que quando você olha as revoltas, por exemplo, dos povos escravizados, a gente busca a Luísa Malê, Malim, que era da revolta dos Malês, de 1835. Então, você vai estar trazendo as Maria Quitélias, da luta pela independência, trazendo as mulheres que poucas... a sociedade brasileira sabe nominar. Por exemplo, eu sou professora de economia e fui uma professora de economia brasileira por mais de 20 anos na Faculdade de Economia da UF. E eu sou feminista desde que eu entrei lá. Eu entrei antes de assumir o feminismo completamente, porque eu entrei em 73, eu já estou falando de 76.
eu começava as aulas, quando eu dava formação econômica do Brasil, eu começava as aulas perguntando para os alunos: dou um ponto na prova, na primeira prova, em quem me disser 10 heroínas brasileiras. Vou falar para vocês, eu nunca consegui, no período que vai até 2010, nunca consegui, na turma, que algum aluno citasse, meninos ou meninas, estudantes ou de qualquer sexo, citassem 10 mulheres que se destacaram na história do Brasil. Então, essa é uma história desconhecida. Então, a gente precisa construir. Claro que eu acredito que as gerações que estão agora, eu dei aula na graduação o semestre passado, mas eu dei economia feminista, e a coisa já mudou. Eu acho que as coisas já mudaram muito de 2010 para 2020, passaram-se uma década, e nós, a luta feminista e a luta do povo, das mulheres negras e dos homens negros, são provavelmente as lutas que vão estar no proscênio brasileiro da próxima década, da década dos anos 20. Eu espero que isso aconteça. Bom, então isso é para dizer, quer dizer, que aquelas mulheres que vai desde a primeira escrita feminina, da Cristina de Pizan, que ainda é do século XIII, francesa, para chegar no Brasil, com as construções da independência, da formação do Estado brasileiro e da monarquia, as primeiras leis, a primeira lei, que é a Lei da Educação, que é de 1827, ela já vai fazer um estrago enorme para as mulheres, porque ela, apesar do Estado brasileiro ter sido um dos primeiros aqui na América, que vai ter uma lei da educação, que é de 1827, ela vai consagrar uma educação diferenciada para homens e mulheres. As mulheres aprendiam a ler e a escrever, a bordar, a tocar piano, as ricas, e a educação também era para as ricas, mas, de qualquer maneira, era uma educação para o lar. Enquanto que os meninos aprendiam assim, as operações matemáticas, né, somar, subtrair, multiplicar e dividir, e escrever, ler e escrever. O resto eram as prendas, as famosas prendas domésticas. Eu fiz o ginásio no final dos anos 50. Nós ainda, era um colégio, e era uma turma só de menina, nós tínhamos bordados. A gente tinha uma aula de prendas domésticas, de bordado, só que eu dava eu fazia os deveres das meninas e elas bordavam meu pano para as freiras, não. Eu detestava aquele bordado, elas faziam o meu pano, eu fazia os deveres dela, passava os deveres das outras matérias, a gente trocava as sabedorias e os interesses, né? Então, o que eu quero dizer que a educação, quer dizer, de qualquer maneira, a educação abre as portas para pensar e para a cidadania, né? Durante todo o século XIX, as mulheres, quer dizer, aqui, as letradas, buscaram um lugar ao sol, né? O primeiro livro que é escrito sobre a emancipação feminina, as reivindicações, que é o livro da Mary Wollstonecraft, de 1792, que é o primeiro livro que vai colocar essa discussão da cidadania para todas as mulheres do planeta Terra, ele vai ser praticamente traduzido pela Nísia Floresta no Brasil em 1842. Você vai ter uma professora maranhense, negra, que também vai escrever um livro ao longo dessa década, do final de 40 para 50, a Firmina Pereira Reis, vai ser uma professora e uma escritora negra, que hoje a geração das Kellys da vida foram descobertas, né, e trazidas e publicadas, então. Mas isso é um movimento dessa década da segunda década do século XXI, que fez emergir a luta feminista com muita força, né? Tanto
sobretudo, a novidade seria o feminismo negro, né? E as mulheres negras que estão, e pretas, que explodiram pela educação, né? Na segunda década, e hoje a universidade é uma universidade colorida. Então, essa luta pela educação, as primeiras profissões que as mulheres foram admitidas era a profissão de professora, não é à toa, né? Você deixa as mulheres ser professora, porque professora é uma extensão da mãe, do lar. Professora, então, você podia ser normal, fazia escola normal e podia ser professora dos colégios e das meninas, porque você tinha uma educação separada. A educação até os anos 60 era separada de sexo. Você tinha colégios de menina e colégios de menino. Ora, então, portanto, embora a educação fosse um privilégio das pessoas ricas e, sobretudo, da população masculina, as mulheres aprendiam a bordar, costurar, ler, escrever e estavam prontas para assumirem a maternidade, assumir o seu papel de dona de casa. No caso nosso, do Brasil, portanto, a primeira luta que vai, todo o processo do Império, ele vai transcorrer nessa discussão de colocar a educação como uma demanda das mulheres. As mulheres escreveram o jornal, tentaram e votar, porque no Império você tinha uma eleição. A eleição só podia ser registrado os homens, mas o voto não era porque sabia ler ou escrever, o voto era por renda. Você declarava que você tinha uma renda X e você podia ser eleitor. Portanto, o Império, de certa forma, era mais democrático para os homens do que vai ser a República, até o voto do analfabeto. Então, o Império chegou, a partir de 1850, a ter 1.300.000 eleitores masculinos. As mulheres já começaram a colocar a discussão de votar e ser votada. De ser votada não, até ser votar. Então, tinha jornais, o voto feminino, fizeram uma movimentação. As mulheres, sobretudo as mulheres brancas, ricas, que se educavam. As escravizadas, as pretas, entraram também. Elas também furavam o bloqueio e também conseguiam se educar, dependendo de como ela tinha nascido, se ela tinha sido alforriada, se já era uma mulher parda. Então, isso tudo faz do Brasil um caldo de cultura muito intenso no século XIX. E o primeiro movimento que eu, trabalhando com a história, consegui descobrir associações de mulheres, não foi nem para votar e ser votada nesse momento, mas era pela abolição. Pela abolição, você organizou grupos de mulheres no Ceará, no Recife, em Manaus, em São Paulo, no Rio de Janeiro, quer dizer, grupos de mulheres que faziam festas para angariar dinheiro e comprar alforrias. Né? Então, é todo um movimento da década de 80 que recrudesce a luta para a abolição da escravidão. Ora, a escravidão acaba sendo não vai poder analisar aqui como é que o Brasil tem a mais longa processo de escravidão do mundo, né? Nós tivemos 300 anos de convivência com a economia escravocrata, e quando essa questão se esgota do ponto de vista da política, o Império que construiu o processo abolicionista, o Império proclama a abolição e cai. Entendeu? Para você ver como estava minado o poder político dos senhores escravocratas com o Império. Então, já que o Império persistiu enquanto a escravidão estava de pé, aboliu, o Império também ruiu.
Então, a República chega. E ela chegou, as mulheres vieram cheias de esperança com a República. As que tinham lutado pela abolição e por votar e ser votada, pensaram que a República que chegava era uma República que traria a cidadania civil e a igualdade e no voto. Ler do engano. Olha, as mulheres fizeram muitas coisas. Escreveram peça de teatro, lotaram os teatros, brigaram, conseguiram muitos deputados favoráveis, mas prevaleceu o domínio masculino e as mulheres foram alijadas. Não foi permitido o voto feminino. E com as artimanhas que o Brasil faz tão bem. A legislação ficou redigida de forma extremamente dúbia na Constituição de 1891. Pode votar e ser votado os cidadãos, os eleitores maiores de 21 anos que sabem ler e escrever. Aí os eleitores, por isso que eu falei da história da linguagem. Os eleitores significam homens e mulheres. Não! Significam homens e mulheres quando eles querem. Porque você começou a ter uma interpretação, muitas mulheres fizeram brigas históricas, aí, o juiz até das comarcas admitia a argumentação delas, dava o direito de voto, e vinha para o Senado e o Senado, caçava. Isso aconteceu ao longo da década de 10, ao longo da década de 20, até o processo da chegada dos tenentes ao poder em 30, e depois o projeto eleitoral de 1932, o Código Eleitoral de 32, que admitiu que as mulheres votariam, porque naquele momento, a década de 20, as mulheres brancas, sobretudo, tinha negras também no processo, mas sobretudo as mulheres brancas educadas e ricas, tinha uma organização e se espalhado, brigando pelo voto, pelo Brasil inteiro. Em todos os estados brasileiros da década a partir de 1910, até o voto em 32, até a obtenção do voto, as mulheres se organizaram, acho que instruídas, se organizaram para lutar pelo direito ao voto. Né? Elegeram prefeita, que não dava... Por isso que a Alzira Soriano foi eleita prefeita em 28 e não tomou posse porque o Senado brecou. Então, essa dubiedade da lei que nós, os brasileiros, sabemos fazer muito bem, colocá-la no limite, permitia essa interpretação. Essa interpretação até permitiu que mulheres, em 1910, organizassem um partido político, Partido Republicano Feminino. A gente nem votava, mas uma professora daqui do Rio de Janeiro, Leolinda Daltro de Figueiredo, com outras professoras e outras mulheres, poetisas, Gilca Machado e tal, organizaram o partido. Até a mulher do presidente da República, a Orzina da Fonseca, a mulher do Marechal Hermes, do Hermes da Fonseca, era favorável. Elas conseguiram o partido porque a Orzina queria um tiro de guerra para as mulheres e toda a argumentação que nós não votamos e tal, é porque a gente não vai para a guerra, as mulheres, então, as feministas votaram pelo um tiro de guerra para as mulheres, para ensinar as mulheres a atirar. Olha a loucura de 1910. Claro que não deu nada, as mulheres ficaram brigando, foi projeto para a Câmara, deputados sensíveis, Maurício de Lacerda é um deputado que se destacou enormemente nas lutas parlamentares, Nicanor, que era um homem preto, deputado, também se destacava nas lutas, mas a gente perdeu o tempo inteiro. E os tenentes chegaram em 30, quando os tenentes chegam capitaneados pelo presidente do estado do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, a sociedade brasileira estava vivendo um outro momento. A sociedade brasileira passava por uma crise econômica muito grande, com a crise
das exportações de café e o crack da Bolsa de Nova York de 1929, foi uma crise muito grande, mas ela não é. Mas hoje nós temos o privilégio, vocês todas que estão me ouvindo e tal, nós temos o privilégio de viver a maior crise econômica da sociedade brasileira. Não sei como é que a gente vai sair dela, tá, gente? Portanto, as eleições são coisas muito significativas na vida de todas vocês que estão participando desse curso. É preciso que vocês votem e sejam candidatas, porque chega de ter uma representação masculina de ponta a ponta, que o Brasil se destaca como um dos países que tem a pior representação, uma das piores representações políticas de mulheres no planeta. Portanto, a gente precisa entender o que foi que aconteceu, que a minha geração, que é uma geração sacrificada, participou do movimento social, mas a gente nunca conseguiu dar o passo de assumir os postos de direção política do país. Não é à toa que você faz a República em 1889 e só em 2010 você elege a primeira mulher presidenta do Brasil. E olha que acabou sendo expulsa. Portanto, você teve a primeira ministra, sabe, em 1989, no General Figueiredo, a professora Esté de Figueiredo, que assumiu o Ministério da Educação. Foi a primeira mulher ministra. A primeira senadora também é de 79. A primeira governadora eleita pelos brasileiros e brasileiras é de 1994. É a filha do Sarney. Portanto, a nossa história, a representação política das mulheres é uma representação extremamente escassa, dura. Você tem hoje 15% de representação no parlamento. Mas quando eu olho a história política, quer dizer, ganhou-se o voto em 32. Nós fomos para as eleições de 33 e as eleições de 34, porque teve uma eleição constituinte para escrever a segunda constituinte republicana, que é aprovada em 34. E depois tem uma eleição para eleger os deputados e deputadas e vereadores e prefeitas. Você vai... A efervescência da luta pelo direito de votar e ser votada, repercutiu que nós vamos ter candidatas, pelo menos o que eu consegui mapear, ter candidatas a deputadas estaduais em 9 estados brasileiros. E é interessante porque nessa eleição de 34, nós vamos eleger a primeira mulher negra como deputada estadual em Santa Catarina. É engraçado, né? Mas é em Santa Catarina. Então, essa Antonieta de Barros, que era uma professora de Santa Catarina, que é eleita, e tem aí nos Alagoas, Bahia, a gente vai Maranhão, nós vamos elegendo mulheres picotadas ao longo dessas, a maioria, Lili Lages, mas a maioria foi candidata, mas não foi eleita. E a Berta Lutz, que foi a liderança maior da luta sufragista brasileira, ela fez uma organização de mulheres, da qual Mirtes de Campos participava. Mirtes Campos teve um destaque enorme no Congresso Internacional de Mulheres de 1822, que era o centenário da independência brasileira, e as feministas aproveitaram para fazer um congresso de arromba aqui no Rio de Janeiro, trazendo inclusive a liderança sufragista americana, a Carol Sharp, para cá, e a Mirtes de Campos, o discurso dela é genial, o discurso da Mirtes no Congresso. A Berta não conseguiu ser eleita em 34. A única mulher eleita no Brasil para deputada federal nas eleições de 33, 34,
é a Carlota Pereira de Queiroz, era uma médica paulista que tinha participado intensamente da luta da revolta, da revolta constitucionalista de São Paulo, de 32, que era para derrubar Getúlio, que era a revolta, os paulistas tentando desmanchar o pacto de Minas com o Rio Grande do Sul, para assumir, fazer quando fizeram a mudança institucional e os tenentes chegaram ao poder, né? Então, a Carlota, ela representava uma mulher conservadora, mas que tinha se destacado na organização das mulheres paulistas na Revolução Constitucionalista de 9 de julho de 1932. Getúlio ganhou a guerra, mas tratou, como era um homem, era um sábio político, tratou os derrotados com muita fidalguia, mas os paulistas nunca admitiram. Não tem uma rua em São Paulo chamada Getúlio Vargas, que eu saiba, não. As grandes avenidas é tudo com os heróis paulistas, não com heróis gaúchos que foram bordar lá. Então, no caso, a Carlota tomou posse, foi a primeira deputada nossa, mulher, no parlamento brasileiro, e a Berta tinha ficado como primeira suplente, porque as eleições no Brasil, até 45, as eleições no Brasil, os partidos eram estaduais, não havia partido nacional. Os partidos brasileiros só vão ser nacionais a partir da queda de Getúlio, em 1945, e a terceira Constituinte Republicana nossa, que vai ser assinada em 7 de setembro de 1946. Então, da Constituição, o que foi que esta mudança, além do voto, trouxe para as mulheres? Tinha outras coisas nessa efervescência da sociedade. As mulheres tinham, na virada do século XIX para o XX, ficado mais instruídas. Elas ainda eram o maior contingente de analfabetas do Brasil. Nós começamos o século XX, 80% das mulheres brasileiras eram analfabetas. Tá? É bem verdade que os homens também, mas eles eram uma percentagem menor. As mulheres eram uma percentagem maior. Portanto, vocês que estão me ouvindo, pensem que a vitória da educação é uma vitória que o Estado brasileiro nunca se interessou muito. Foi uma conquista das mulheres. Começaram o século analfabetas e terminaram o século com mais educação, com mais anos de estudo que os homens. Essa é uma marca feminina que a gente tem que dizer sempre, olha, a vitória da educação é uma vitória individualizada do sexo feminino. O Estado brasileiro só vai a ter uma educação para todos e todas a partir dos governos dos anos 90, do Fernando Henrique Cardoso, completados pelo Lula e pelas políticas de cota que a nossa ministra Nilceia Freire foi, quando reitora da UERJ, foi a promotora que abriu as portas para essa questão, e, portanto, hoje a política de cotas é uma política vitoriosa na educação, inclusive na política. Né? Então, esse é um outro passo que foi dado, que está dado por essa geração, pelas gerações minhas e as de vocês, que nós temos que consolidar. Por isso que esse curso é importantíssimo, que é para trazer as mulheres para a política. Tem eleição agora e vai ter depois em 21, em 22. Então, tem que se preparar para enfrentar o processo eleitoral. Vamos começar agora, vamos dar o passo que é possível agora, e vamos dar o passo grande em 22. Por favor, porque senão as filhas de vocês e as netas de vocês não terão o melhor destino que os nossos de hoje, com relação a uma sociedade igualitária. Ora, o que estava acontecendo? Tinha uma efervescência operária enorme no mundo. A Primeira Guerra Mundial, quer dizer, todas essas questões que vão
dissolver e vão trazer uma proteção ao trabalho da mulher, era uma proteção à maternidade. As mulheres estavam no chão de fábrica, pariam no meio da fábrica, as crianças estavam lá, então, quando acabou a guerra, ainda teve um outro fantasma, que foi a vitória da sociedade dos sovietes na antiga Rússia e a criação da União Soviética. Então, a possibilidade do socialismo fez uma ruptura grande política nesse espaço da economia mundial, e isso fez com que se o tratado que vai discutir a vitória e a derrota da Primeira Guerra Mundial vai admitir um item enorme de discussão da proteção do trabalho, e uma organização internacional é criada, e que de forma interessante, ela existe até hoje, é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Então, a primeira reunião feita em 19, que fundou a OIT vai trazer dois itens das suas convenções para a proteção da maternidade, né? Uma licença da maternidade antes do parto e uma licença de 30 dias depois do parto. E para as empresas que tinham mais de 50 mulheres, tinha que ter uma creche para amamentação, porque você tinha uma mortalidade infantil muito alta naquela altura. Então, a proteção à maternidade, e uma outra questão, não interessava as feministas. As feministas estavam lá na reunião de Filadélfia, que vai fundar, em novembro de 19, a criar a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho. Era a proibição do trabalho noturno. O trabalho noturno é de 10 horas da noite às 5 da manhã. Então, como os homens, então, fizeram uma proibição para as mulheres no trabalho noturno, não sei por quê, porque cada uma decide como quer fazer a sua jornada. Então, essa é uma decisão pessoal. As feministas eram contra, mas a gente perdeu, e Getúlio, quando assume o governo, ele vai ratificar, porque as convenções da OIT é uma proposta para os países. Os países têm que aceitar, os parlamentos dos países têm que aceitar, ratificar e regulamentar a resolução. Ele vai regulamentar a proteção à maternidade e também a proibição ao trabalho noturno, mesmo contra a opinião das feministas brasileiras. Essa é o arcabouço que vai acabar construindo o primeiro pacto social brasileiro, que é o consagrado, que é o pacto do Vargas de 43, que é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que vai também consagrar a proteção à maternidade, com a licença antes e depois do parto, né, para as mulheres. Embora, eu não vou discutir aqui, mas existe isso desde 43, só que naquele momento a licença maternidade era paga pelo patrão. Isso foi um problemão, porque na medida em que o patrão era que pagava, o que é que ele queria? Ele não queria mulher casada no seu estabelecimento. Então, as mulheres casadas tinham uma restrição, e, em geral, quando elas se casavam, elas eram demitidas, né? Essa questão vai perdurar até os anos 70. Eu até conto depois como é que isso vai ser resolvido na Constituição ortogada pelos militares. Ora, então, portanto, você tem a política, as mulheres vão para... não elege só a Carlota e a Berta entra na suplência do Cândido de Oliveira, o deputado que faleceu em 36, ela assume o parlamento, tenta fazer uma política interessantíssima. A Berta, enquanto deputada, criou a profissão de serviço social, porque as mulheres elas tiveram sempre nos seus ombros os encargos com as pessoas, com a família. Quer dizer, essa questão dos cuidados na sociedade era uma questão feminina. Então, quando elas chegam no poder, as que chegaram no poder, que atravessaram essa porta, elas tinham que pensar naquelas profissões que faziam atendimento às pessoas, né? Então, as mulheres tinham professoras, criaram não empecilho para as mulheres, mas isso
é uma lenta discussão. No Brasil, a gente coloca a lei, mas a gente não coloca a lei na nossa vida. Colocar a lei na vida das pessoas no Brasil é uma luta muito grande. Então, vocês todos se preparem que não... A gente escreve a lei, mas ela tem que vir para a vida. E vir para a vida é preciso que a sociedade resista. Ora, a Constituição de 34 durou pouco. Em 37, novamente, percalços políticos, o Getúlio fecha o Congresso e arma um governo autoritário, que vai de novembro de 37 a 1945, a outubro de 45, quando ele é deposto. Como no Brasil as coisas nunca totalmente, sempre nuançadas, ao mesmo tempo que Getúlio era um ditador, o Getúlio cria o primeiro pacto social brasileiro para os trabalhadores urbanos, que é a CLT, que todas vocês conhecem, que acabou de ser rasgada agora pela reforma do Temer. Mas isso é uma destruição daquele pacto social que vinha de 46, depois ratificado pela Constituição de 88. Ora, nesse intervalo, na política, as mulheres praticamente sumiram. Isso é preciso... as meninas e as mulheres que estão ouvindo, as advogadas, a gente precisa ter mais explicações para entender o que foi que aconteceu. Que o final dos anos 40, os anos 50 e os anos 60, a participação política nossa é de uma extremamente esgaçada, e o Brasil vivia um período de democratização, de democracia. É o governo Juscelino, o segundo Vargas, que é totalmente diferente do primeiro Vargas, o governo Jango Goulart. Nós vivemos democracia, mas era uma democracia que nós estávamos excluídas. Não que tivesse uma legislação que nos impedisse. Eu acho que era o ranço patriarcal da sociedade, as mulheres lutando por educação, devagar. Quer dizer, até a reforma educacional de Anísio Teixeira, em 60, que vai fazer a LDO, a LDB, a legislação educacional, essa legislação do Anísio Teixeira vai trazer uma mudança que é muito significativa para as mulheres, porque antes, para você entrar numa faculdade, você tinha que fazer ou clássico ou científico. E se você fizesse curso normal, e as mulheres eram todas dirigidas para os cursos normais, as mulheres mais das camadas médias em diante, elas não podiam entrar na faculdade. Assim como quem fazia contabilidade, técnicos em administração, não tinha direito a prestar vestibular. Com a reforma de base do ensino, ela permitiu que essas pessoas que tinham um curso de secretariado, de contabilidade e normalistas, pudessem fazer vestibular. Aí o vestibular abriu-se para todas e todos. E as mulheres invadiram os cursos superiores. Mas a gente só escolhe o que a gente conhece. E o que é que as mulheres conhecem? As mulheres conhecem e são treinadas para cuidar das pessoas. Esse é o nosso destino. A sociedade nos socializa para os cuidados, para a maternidade. Você bota um bonequinho na mão de uma menina de 11 meses e bota um avião na mão de uma criança de um menino de 11 meses. Você está definindo os destinos das pessoas. E as mulheres, portanto, foram escolher aquelas carreiras que estão próximas aos cuidados. Então, a gente vai invadir a universidade, mas vai invadir indo para os cursos de pedagogia, para os cursos de enfermagem, para os cursos que nos permitem
manter a trajetória da nossa socialização. O, essa, essa foi o nosso destino, mas não importa. Nós conseguimos uma escolaridade maior, e as profissões que são tidas como masculinas, as engenharias, a medicina até ficou metade a metade, mas as mulheres não escolhem, não são cirurgiãs, não fazem as pesquisas do cérebro, as mulheres estão na pediatria, na ginecologia, na obstetrícia, estão naquelas profissões que estão próximas dos cuidados com as pessoas. Quer dizer, claro que essas questões estão em mudança, e essa discussão com vocês é uma discussão que abre para quem nos está ouvindo, quer dizer, a profissão mesmo, o direito agora já é meio, porque como as carreiras judiciárias são carreiras pompudas na República do século XXI, né, as carreiras jurídicas, e como são concursos, as mulheres têm invadido os tribunais e tal, e passado nos concursos, porque as mulheres são mais disciplinadas que os homens e menos chamadas pelo mercado, portanto, vão para as carreiras que podem ser tentadas pela via provas com mais facilidade. Então, o direito tem ficado miscigenado, meio a meio, mulheres e homens, mas, por exemplo, a minha profissão, eu sou professora de economia, a minha profissão é masculina, porque das carreiras sociais, a profissão mais prestigiosa, que está mais perto do poder, é economista. Não é à toa que eles são tão conservadores, né? Resistem a qualquer mudança que não interesse ao capital. Ora, então, portanto, vocês têm que, na história das mulheres, tem que entender, quer dizer, que o poder é uma distância longe de nós, né? Porque nós temos que fazer uma conciliação entre família e trabalho. Então, você não tem as possibilidades do Brasil das mulheres conciliar a carreira no trabalho com a carreira com a maternidade são difíceis. Construiu-se uma legislação, né, que tem proteção, porque aquilo que eu estava colocando para vocês, dessa proteção da igualdade salarial, quer dizer, a OIT, depois, na década de 1950, fez uma legislação que as pessoas não podiam ganhar diferenciado, homens e mulheres tinham que ter rendimentos iguais, mas isso é a legislação, o Brasil assina, sanciona e tal, mas essa é uma questão em aberto no Brasil. Tem a lei, mas ela não está na vida. É tanto que os feminismos da década dos anos 80, a gente tinha na lei da vida. A nossa lema na Constituinte era na lei da vida, né? E Constituinte, para valer, tem que ter palavra de mulher. Porque a Constituinte de 45, aprovada em 46, depois ela foi mudada pelos militares em 67. Quer dizer, por questões políticas, porque a Constituição de 46 dava poucos poderes ao presidente da República. Então, os militares, quando assumiram, resolveram que eles queriam mais poderes. Né? Não é, quem tá sentado naquela cadeira lá de Brasília quer mais poder. Então, eles resolveram fazer uma Constituição. Aí começou a disputa política pela Constituição. E, surpreendentemente, eles fizeram uma mudança no capítulo previdenciário que nos deram uma proteção maior. Quer dizer, primeiro passaram a licença maternidade para ser paga pelo Estado, porque eles tinham transformado os institutos de previdência no INAMPS, pago pelo Estado brasileiro. Aí a licença maternidade passou a ser assumida pelo Estado. O capital se viu livre dele. Ótimo! Então, a licença maternidade já não é o empecilho para botar as mulheres para fora, mais ou menos. E aí você vai,
essa é a grande novidade, e os 5 anos para se aposentar. Foram os militares na Constituição de 67 que ortogaram, e ela foi ortogada, ela não foi votada pelo parlamento, depois o parlamento foi fechado e tal, parará. Então, essa questão, vocês sabem, da política, nós vamos praticamente sumir. Imagina que nós elegemos uma deputada federal em 50, a sobrinha do Vargas, Yara Vargas. E assim nós vamos ficar elegemos 8 na eleição de 78, e na eleição para a Constituição, a de 86, na qual a minha geração, estava na rua brigando, feito enlouquecidas, a gente conseguiu a maior representação política que as mulheres tiveram no Brasil, naquele momento. Elegemos 26 mulheres para a Câmara Federal, nas eleições que vai escrever a Constituição Cidadã de 88, que também foi rasgada, né? Que está sendo rasgada. Essa é a maior representação nossa que nós tivemos, e agora, na eleição de 18, outra novidade, nós também temos a maior representação feminina eleita, é a representação para a Câmara Federal de 2018, que a gente elegeu 55 mulheres. Então, essa parte, ao largo disso, quer dizer, quais os empecilhos? Os empecilhos, muitas coisas aconteceram nessas eleições da segunda década do século XXI. Né? A gente já vinha brigando com a lei de cotas existe desde 96, de 1996, só que no caso brasileiro, a lei de cotas tem um problema, porque a gente tem uma cota para se candidatar, mas não tem cota para as eleitas. Essa é o buraco. Então, isso significa que a gente sempre é passada para trás, cheios de candidaturas fictícias, né? Ao longo de todo o processo eleitoral, e agora tem mais um ingrediente que é muito interessante, que é o problema do financiamento. Quer dizer, além do financiamento, os 30% da cota de participação, nós temos 30% do financiamento. Então, essas eleições que aconteceram em 18, já foram, e a que vai acontecer em 2020, elas têm ingredientes novos que a gente precisa maturar e se cercar de muita informação para fazer valer os nossos direitos. Por quê? Nesse momento, quer dizer, você está tentando, precisa ter o maior cuidado, né? Porque como nós vamos usar os recursos, fazer valê-los. Eu acho que não é suficiente o processo dessa eleição de 2020. Nós precisamos, daqui para frente, eu acho que vocês que estão jovens, que estão eu também vou junto com vocês, tá certo? Mas nós, as mulheres, precisamos ter como objetivo mudar a política. A cara da política não pode ser um homem branco, agora, inclusive, vai ter a cota também para a população negra, então, perfeito, mas a gente precisa botar a nossa marca lá dentro, quer dizer, os homens que botam deles, nós temos que botar a nossa marca. Então, precisamos treinar as mulheres. Eu diria para vocês que vocês façam, quer dizer, não só trazer as mulheres para se candidatarem, mas não deixar que as mulheres que perderam as eleições, que elas sejam jogadas às traças, porque eu tenho participado de vários defesas de doutorado, esse ano já tratando da questão de como as mulheres se candidatam uma vez e depois não se candidatam mais, porque todas ficam traumatizadas com o processo eleitoral. O processo eleitoral não é vivido pelas mulheres individualmente com muita dificuldade. Então, é preciso que as mulheres que estão incentivando esse processo façam um bloco unido, que quem candidatos ganhe ou perca, você está apoiada nas outras, entendeu? Então, porque a política
é seguramente, e o caso brasileiro é emblemático, há um viés de gênero na política. A política tem uma rejeição permanente às mulheres. Então, a política está construída porque a política é o espaço máximo do poder na República. Então, e ninguém perde postos de poder de graça. Você aceita a derrota. E aí a gente ainda fica muito feliz se eles aceitarem. Mas isso não é dado, não é uma dádiva, nem é chuva que só. O que cai do céu é água, quando chove. Então, vocês têm que ter, nós, as mulheres, temos que nos organizar para daqui para frente, essa eleição é uma eleição extremamente tumultuada pela pandemia, né? Nós vivemos tempos extremamente difíceis, né? Eu acho que a sociedade brasileira e a sociedade mundial se depara com o problema da pandemia e da Covid-19 como algo extremamente que nós não sabemos como nós vamos atravessar este momento, né? Porque você tinha, no caso brasileiro, quer dizer, é um momento de extrema esgaçamento do tecido econômico. Você teve um desmonte, tem todo um desmonte do Estado protetor, né, dos pactos sociais. As mulheres têm que fazer valer as leis escritas, mas que não estão na vida delas, quer dizer, da proteção à maternidade, da proteção aos cuidados, fazer com que as mulheres que são mães e que vão para o mercado de trabalho, que são as mais prejudicadas, porque você não tem uma educação que permita acolher as crianças até 14 anos. A escola brasileira, ela universalizou, mas ela não universalizou para um horário em tempo integral. Ninguém trabalha, quer dizer, o trabalho de 4 horas, ele não existe, quer dizer, ele pode até existir agora, o trabalho intermitente, mas esse não é um trabalho decente. Ele é o contrário, é um trabalho indecente. Então, quer dizer, como você, sem creche e sem escola em tempo integral, você está trabalhando deixando que a reprodução da vida continue nos ombros femininos, né? Então, as mulheres estão, quer dizer, dentro nesse momento que nós vivemos da pandemia, quer dizer, que a pandemia, a Covid, desnuda a papelização do mundo, quer dizer, o Brasil o Brasil e o mundo é uma sociedade que há uma maioria de pobres e de desiguais, que a Covid rasgou as cortinas, rasgou os panos e mostrou a dureza da desigualdade brasileira e surpreendentemente, quer dizer, você trouxe as mulheres e são o centro da resposta dessa crise sanitária que a sociedade vive nesse momento. Da crise econômica, a gente não está na raiz dessas respostas, porque a crise econômica, você precisa da interlocução do Estado e do capital, né? Então, mas, seguramente, as mulheres e as atividades que elas dedicam aos cuidados das pessoas é o centro da resposta para a sociedade que a gente vive. Então, o processo eleitoral, as mulheres que são candidatas na região aí abrangida pelo canal da OAB, o Norte Fluminense, você precisa trazer essa ideia de que nós, as mulheres, somos o centro da resposta para a crise no atendimento à saúde, no atendimento à população. Porque, olha, quando a gente escolhe, eu digo, as mulheres, nós somos vitoriosas, nós nós nos educamos sem uma política pública. A gente se educou pela nossa ansiedade e para ser uma pessoa. Né? A minha geração, a geração anterior à minha, construiu essa mudança. Ora, mas
o que é que a gente escolhe? Quando nós escolhemos as profissões, quando nós escolhemos qual o sentido da nossa vida, a gente escolhe o que nós fomos socializadas. A gente escolhe ou ir para o trabalho, e aí escolhe as carreiras que são dos cuidados, né, professoras, enfermeiras, serviços, as empregadas domésticas. As empregadas domésticas foram a maior profissão das mulheres brasileiras desde o censo de 1920, quando eu abri os dados, até 2013. A maior profissão das mulheres brasileiras. Hoje, ela é a terceira. Ela tem... as domésticas respondem por 15% de todas as mulheres que trabalham no Brasil. Então, a empregada doméstica é o símbolo da pessoa que cuida dos outros, né? Com a dona de casa. Então, as mulheres são dona de casa, então você tem 40% das mulheres que vão para o casamento, você ainda tem um contingente enorme de mulheres que é só dona de casa. Então, nós temos que falar para estas mulheres também, porque as mulheres tendem, e o voto feminino é um voto extremamente significativo para as eleições. A gente não pode votar com a cabeça dos homens, a gente tem que votar com a nossa cabeça, com aquelas candidaturas que defendem a igualdade. Então, ou nós precisamos nos candidatar, e quem não é candidata que vai escolher, que escolha quem defende a igualdade e defende a sociedade justa, com políticas de creche, políticas de escola em tempo integral, porque os municípios a política até o fundamental é decidida pelos municípios. Então, faça valer a sua... Porque a história mostra o tempo inteiro, que mais ou menos eu fiz um panorama assim, muito rápido, de como nós entramos, como a cidadania foi uma vitória das mulheres, porque, lembrem-se, não existe uma lei de proteção às mulheres, seja a lei da violência, a lei Maria da Penha, contra a violência doméstica, seja a lei do trabalho, seja a proteção à maternidade, que não tenha sido conquista das mulheres. Foram as mulheres que foram para a luta e construir essas políticas do voto, do trabalho. Mesmo no estado de exceção, o Getúlio não tinha condições de dizer que não ia manter a proteção às mulheres grávidas, porque elas pariam no chão de fábrica. Então, há uma dificuldade enorme em conciliar o trabalho o trabalho feminino e o trabalho na sociedade, o trabalho fora de casa. E essa outra metade das donas de casa, elas cuidam da humanidade, a dona de casa, mas só que ela não pode se limitar a ser a rainha do lar. Chega, fizeram até uma música, ela é a rainha do lar, rainha do lar, eu quero ser rainha do mundo, isso é que é o importante. Ponha na cabeça de todas vocês que nós somos a rainha do mundo, então tudo bem, a rainha do lar não quero, então... E não podemos escolher, quando a gente vai para o mundo da profissão e do trabalho, escolher só as carreiras que são ligadas aos cuidados. Vamos para as engenharias, vamos para a medicina. Uma coisa que a pandemia trouxe, que para mim foi espetacular, é que nunca apareceu tanta cientista falando como agora. De repente, explodiu na biologia muitas pesquisadoras que são infectologistas, biólogas e tal, e essas mulheres apareceram. Quer dizer, tudo que existe no mundo acontece para o bem e para o mal. Quer dizer, a pandemia escancarou um bando de mulheres que estavam por trás dos microscópios, nos laboratórios, trabalhando e eram anônimas. Quando a gente levanta quem são as pioneiras, na ciência só aparecia homem, agora aparecia um bando de mulher. Para mim, eu rio de ponta a ponta quando eu vejo a mulheres falando na televisão e discutindo a pandemia com propriedade igual a dos ministros. Por exemplo, do Mandetta, que foi o mais famoso do nosso ministro da Saúde na era da pandemia.
Então, todas as atividades nossas, portanto, que são de reprodução da vida, para o futuro, a gente teria que brigar para que nós ficássemos com elas, mas também abracemos os homens, porque os homens também podem fazer essas atividades. Então, eles não precisam ser só ligados às outras atividades das ciências, das matemáticas. Eles também podem, cada um dá como pode. Porque o setor de saúde, por exemplo, 76% das pessoas que trabalham no setor de saúde no Brasil são mulheres. São atendentes, são enfermeiras, atendentes de enfermagem, médicas, ajudantes de limpeza. São elas que estão lá dentro dos hospitais enfrentando os riscos, tá? Portanto, quer dizer, e ganha menos. Eu ainda não, quer dizer, da história das mulheres, elas ainda ganham menos que os homens. Em todos os momentos da história, da nossa história, nós nunca conseguimos ter salários iguais a eles. Desde o século XIX, que as mulheres já brigam por salário igual para trabalho igual. E nós continuamos, a minha geração, a geração de vocês, continua com a mesma briga. Salário igual para trabalho igual, porque a gente ganha menos que eles. Tem piores coberturas sociais, né? E muito poucas rompem o teto de vidro. Quer dizer, agora essa discussão está pegando fogo, a discussão do empoderamento, saiu um relatório da ONU Mulheres, que se vocês podem, as mulheres daí de Campos podem lê-lo, que foi divulgado ontem, mas até discutindo essa questão do empoderamento, e que a política é um espaço de empoderamento dos mais privilegiados. E esse espaço, o Brasil tem uma posição extremamente atrasada, do ponto de vista de que é um lugar em que as mulheres estão fora. Então, qual é a novidade do século XXI? De vocês, mulheres, que estão nessa luta, vivendo esses dias de pandemia, de eleição, de crise econômica, de tudo. Vocês vão contar muitas histórias para os netas e netos de vocês. Ora, a gente tem, primeiro, que o movimento, as feministas, conseguiram romper o bloqueio da economia e criar um espaço de debate enorme na economia feminista, trazendo a divisão sexual do trabalho, dizendo, olha, tem um trabalho que eu não pago, o trabalho que eu faço para cuidar das crianças, dos velhos e dos doentes em casa, e é gratuito, ele é um trabalho essencial para a humanidade, mas ele é desvalorizado. Então, e eu carrego o estigma dele quando eu vou para o mercado de trabalho, porque eu ganho menos que eles. Então, nós denunciamos a jornada dupla de trabalho. As mulheres, aí os patrões dizem, não, eu pago menos as mulheres porque elas trabalham menos que eles, por causa do problema da maternidade. Ora, mas eu compenso essa diferença com uma jornada dentro de casa muito mais longa que a dos homens. Desde que o IBGE publica os dados da divisão sexual do trabalho, dos cuidados em casa, do trabalho dentro de casa e do trabalho fora de casa, que os homens declaram que eles trabalham 10 horas por dia. As mulheres, a primeira declaração foi de 29 horas, agora está em torno de 20, e os homens continuam dizendo que trabalham 10. Tem um ano nessa série histórica, que vai de 2001 até 2015 e 2018, que eles disseram 11 horas. Mas eles continuam do mesmo jeito. Quer dizer, agora... E ainda tem diferença da questão do racismo, porque quando eu pego as mulheres brancas e negras, eu também tenho diferenças entre elas de salário, de posição na sociedade. Elas são majoritariamente as empregadas domésticas, as mulheres negras, 64% delas são negras, tem o pior rendimento, salário das mulheres do Brasil é das mulheres domésticas, né? Então, até agora, foi ao longo de toda a história e vai permanecer, porque essa crise econômica que nós vivemos, a crise sanitária, nós temos esperança que ela possa ser
passar com as vacinas, né, que eu não sei como vai chegar, mas temos esperança disso. Mas a crise econômica, não. A crise econômica depende do governo. Então, a gente tem uma crise econômica histórica que jogou massivamente as mulheres no desemprego. Então, e eu acho que as domésticas vão sofrer um duplo impacto. O impacto da crise econômica e o impacto da pandemia e o empobrecimento da classe média, que eu não sei, a política econômica, a gente não sabe, ela anda como um cágado de lado de lado o tempo inteiro. Então, esse empobrecimento provavelmente vai provocar um desemprego grande, maior do que tá acontecendo. Então, eu tenho que as mulheres, em média, no Brasil, trabalham 10 horas a mais que os homens. Quando eu computo, somo o trabalho dentro de casa, limpando, com as crianças, com os doentes, e com a vida da família, e o trabalho fora de casa, elas dão uma jornada 10 horas mais que os homens. E se eu pegar as mulheres brancas e negras, as meninas negras, elas já se envolvem com o trabalho de cuidar da família aos 13 anos, enquanto que as mulheres brancas, elas só vão cuidar da família delas, porque se casaram, aos 23. Então, você tem ainda uma desigualdade imensa quando eu abro os dados pelas mulheres brancas e negras e a conciliação entre o trabalho com o trabalho dos cuidados na família. Então, essa história é uma história, e eu não vejo nenhuma saída para nós, a não ser aumentando a nossa participação na política, no espaço de poder, para que as nossas vozes ecoem nas câmaras de vereadores, de preferência também, vamos eleger prefeitas, cuidar da cidade, cuidar dos transportes, porque o transporte é outro problema, né? Da segurança que a gente possa andar, que a gente não pode admitir que a cidade seja escura, porque a escuridão é um convite a crimes e, sobretudo, contra as mulheres. Então, aqui na cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, o prefeito brincou de apagar as luzes. Toda a pesquisa que nós fizemos a cidade sendo iluminada é uma forma de inibir determinados crimes. Embora a questão da violência sexual, a questão da violência sexual é muito mais uma questão intramuros das casas das mulheres, das pessoas. Então, do que uma violência no meio da rua. Mas, de qualquer maneira, você evita muita coisa com uma cidade iluminada, coleta de lixo, porque a questão ambiental é uma questão que vai ser uma palavra de ordem para a para a terceira década do século XXI. Todas nós vamos enfrentar, quer dizer, essa agenda vai ser uma agenda que a gente tem que trazer para nós, para as mulheres, porque nós é que somos como até agora nós somos as cuidadoras da vida, passar essa bola para eles, para trazer a igualdade, o olhar masculino para isso, é uma luta nossa. Então, portanto, nessas eleições, essa agenda deve ser tratada também por nós, por vocês que estão aí, né, estimulando, e dar os braços a todas as mulheres que estão dispostas a entrar no jogo, estimulando candidaturas. A gente não pode ficar tímida e não querer entrar na política, porque se a gente não entrar na política, nós vamos perpetuar a discriminação e a desigualdade, e a gente vai ser sempre uma cidadã de segunda categoria, como até hoje somos. E vivemos dessa forma. Então, eu acho que a minha discussão é mostrar que nós construímos a história, mas a história nos ignora,
Então, é preciso que, a partir de agora, para essas novas, o que vem, o futuro, não seja um futuro escondido, que seja rasgados os panos, e aí nós contemos a história dos homens e das mulheres, como elas foram vividas. E eu desejo que o futuro é feminino. Vamos todas, de mão dadas, fazer uma bela campanha e eleger a maior Câmara de Vereadores. Vai ser uma festa. Eu até vou para essa festa. Espero que vocês tenham gostado da brilhante aula ministrada. Para confirmar sua participação, envie até o dia 31 de outubro de 2020 um e-mail para o maismulhereseleitas@gmail.com, informando o nome da aula, seu nome completo e o número do seu telefone. Agradecemos a sua participação e te esperamos no próximo módulo.